que dizer para uma criança que se tomar chocolatado e skate voa é estimular a alucinação. Essas duas meninas que estão aí são da mesma turma, uma delas é obesa, a outra é baixa estatura. São dois principais problemas nutricionais. A gordinha provavelmente vai ter problemas sérios quando fizer 40, 45 anos, vai ter diabetes, hipertensão, talvez tenha dificuldade para se casar, tenha dificuldade para arrumar emprego, para ter filhos. O obeso é discriminado e não tem alternativa para ele. Ele também vai ter uma vida sexual menos prazerosa, vai dormir pior, vai ter um funcionamento intestinal menos satisfatório. Ou seja, obesidade é um distúrbio nutricional, uma doença que diminui a felicidade das pessoas, o bem-estar, o tempo de vida e a qualidade de vida. Pode não ser um fato para algumas pessoas obesas, mas como grupo, isso é uma verdade quando comparado com os não obesos. A obesidade está crescendo no mundo por causa da transição nutricional. Então, faz parte de uma série de transições interrelacionadas em tecnologia, economia, demografia e saúde, que juntas ajudaram a definir o desenvolvimento industrial do século XX. No Brasil, que encontra-se em estágio intermediário dessa transição, a população incluída no mercado de consumo apresenta doenças associadas aos excessos alimentares, são os obesos, enquanto que os ainda excluídos desse mercado continuam a apresentar doenças devidas à ingestão insuficiente de alimentos. Aí então nós temos estimativas de obesidade no Brasil, crianças de 0 a 5 anos, alguma coisa como 16 milhões de crianças. Dessas, a metade tem anemia ferropriva, 8 milhões, 2 milhões têm déficit estatural, crianças que não conseguem crescer, né? E 1 milhão tem obesidade. Logicamente, a obesidade cresce e a desnutrição crônica, a baixa estatura, diminui. Infelizmente, a anemia ferropriva está estacionária há algumas décadas. Embora seja muito fácil de tratar, é só enriquecer um alimento infantil, nós não conseguimos reduzir a anemia ferropriva no Brasil. No próximo slide. Então, a urbanização e industrialização promovem mudanças importantes nos hábitos e costumes da população que levam à obesidade e ao sobrepeso. Há então a questão do sedentarismo, assistir televisão, jogar videogames, disponibilidade de veículos, elevadores, eletrodomésticos, promove sedentarismo e associam-se a maior consumo de alimentos de preparo mais fácil e rápido. Há então quilograma per capita de disponibilidade de legumes no mundo, vejam, de 9,2 quilos per capita baixa para 6,1 em 86 e 88, mostrando como a população mundial passou a consumir menos verduras e legumes, o que é muito ruim. Isso é também bastante assustador, porque, vejam, praticamente dobra o consumo dele de açúcar. Mas o que é mais assustador é que em 1909 ele comia 66% dele comia, ele via sendo adicionado em casa. E a quantidade que ele vê sendo adicionado baixa para 25. Então nós estamos comendo açúcar sem saber. O açúcar lá em casa dura muito, ninguém come açúcar, a gente só usa adoçante. Mas as coisas que estão sendo compradas têm açúcar dentro. Isso é simplesmente 3 dados das pesquisas de orçamento familiar para o Brasil, mostrando o aumento de consumo de refrigerantes na população como um todo, de 7 litros para 22,4. Isso não é à toa que acontece. Muita propaganda de refrigerante. Os custos da obesidade nos Estados Unidos. Os custos diretos, internações, tratamento de consulta, margem diretas, produtividade reduzida, falta de trabalho e aposentadoria de gravidez custam 118 bilhões de dólares por ano para a sociedade americana. Isso é mais que o dobro do que custa o hábito de fumar, 47 bilhões. Agora é interessante, está escrito embaixo, eles gastam 118 bilhões. Mas, por outro lado, as empresas que comercializam alimentos industrializados gastam 10 bilhões de dólares por ano para promover o aumento do consumo. Parece uma coisa completamente inconsequente. Empresas produtoras de guloseimas, assim como as produtoras de cigarros, focalizam seus esforços de divulgação nos jovens e crianças. Além de receptivos para novos produtos, esses indivíduos estão formando seus padrões de consumo e, uma vez conquistados, se transformam em consumidores pelo resto de suas vidas. Então, o que acontece é um acesso nunca visto a alimentos saborosos, de alto valor calórico e que são intensamente promovidos por campanhas que os associam, vejam, a beleza ao prazer e à felicidade. Por que essa dieta é tão atraente? Porque ela trabalha com as questões do que é interessante do ponto de vista dos indivíduos. Por que nós gostamos mais de açúcar e gordura? Porque quando nós fomos sendo selecionados, foram selecionados aqueles
que gostavam mais do doce e do gorduroso, porque o que era amargo tinha veneno. Quem tolerava o amargo foi envenenado e morreu. Então nós somos selecionados para gostar mais de açúcar e de gordura. Então o que nós temos que fazer com as nossas crianças é estimulá-las a que consumam alimentos que tenham o sabor ácido, o sabor cítrico, o sabor sem açúcar, sem gordura, associando isso a coisas afetivas, interessantes, prazerosas. Isso é de um documento do final do ano passado da Organização Mundial de Saúde, que mostra uma coisa que me parece extremamente importante para educadores, que é a questão do acúmulo de riscos para as doenças crônicas. Veja, eu que estou com 55 anos, eu começo a acumular riscos quando eu tinha alguma coisa como 30 anos, porque eu entrei na sociedade de consumo nessa época. A criança que está nascendo hoje, ela começa a acumular riscos na hora que ela desmama, porque ela começa a comer uma alimentação com mais açúcar, mais gordura e pouca fibra, muito precocemente. E as leis municipais que proíbem a comercialização de alimentos obesogênicos conseguiram chegar a se transformar em leis efetivas em alguns municípios, só que isso não basta. Só proibir sem criar educação e infraestrutura para orientar e informar as pessoas, a gente vai promover o contrabando de coxinha nas escolas. Tudo que é proibido é atraente. Toda escola secundária tem um bar na frente que vende cerveja e vende cigarro para as crianças. Isso é proibido por lei. De cada 5 obesos que nós tratamos, somente um consegue controlar a obesidade. Os outros 4 passam a ser obesos na idade adulta. A única forma de resolver é prevenir. E aí, quando fala em prevenir, a gente fala em escola, a gente fala em educadores. É uma função que sai muito mais do consultório médico, dos ambulatórios e passa para a escola, para a família, e para a mídia, para a televisão, etc. Então, se nós temos aqui no Brasil 68,2 milhões de pessoas, nós temos em torno de 6,8 milhões de obesos de 0 a 19 anos nesse país. Então, mantida a situação como está, na melhor das hipóteses, nós vamos ter um excesso de 6 milhões e meio de adultos obesos no Brasil, provavelmente mais. Então, mostrando em milhões quantas pessoas morrem no mundo devido à hipertensão, tabagismo, colesterol elevado, baixo consumo de frutas e legumes, sobrepeso, obesidade e sedentarismo. Tudo isso que está aí está relacionado com estilo de vida não saudável. No próximo slide. A solução, então, que representa as doenças crônicas, pode ser superadas a partir do conhecimento disponível hoje, não temos que descobrir mais nada. As soluções são efetivas e altamente custo-efetivas. Custo-efetivo quer dizer o seguinte: eu invisto 50 e consigo um retorno que é maior que 50. As ações integradas e abrangentes dirigidas por agências governamentais é o meio de atingir o sucesso. Todos nós vamos morrer de alguma coisa, mas a morte não precisa ser lenta, sofrida ou prematura. Muito obrigado.